Divulgado hoje o resultado da primeira chamada do ProUni 2025 e você vai ver também. Em Florianópolis, mais de 3.000 funcionários da educação tomam posse graças ao maior concurso público da história do estado. Em Criciúma, novos vereadores iniciaram o mandato ontem na primeira sessão da Câmara. No Heriberto Wilson, Tigre enfrenta hoje o Santa Catarina e resultado vai definir o primeiro lugar na tabela do campeonato. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Olá, boa tarde, está no ar mais um Informe Região desta terça-feira, hoje dia 4 de fevereiro, agora 1h16 e é um prazer ter a sua audiência mais uma vez. Como nós já noticiamos essa semana, a OpenAI, criadora do famoso ChatGPT, alegou ter identificado que a sua nova concorrente, o DeepSeek da China, teria usado o próprio ChatGPT para ilegalmente desenvolver sua ferramenta. Porém, a OpenAI afirmou que não só não vai processar os desenvolvedores do DeepSeek, como também lançou a própria ferramenta de procura profunda. Além de ter agora o mesmo diferencial do DeepSeek, também tem quase o mesmo nome, é o Deep Research. O líder mundial em inteligência artificial, OpenAI, lançou nesta segunda-feira a nova ferramenta do ChatGPT, Deep Research, em um evento organizado com seu parceiro japonês SoftBank em Tóquio. As novidades foram divulgadas em meio à competição com o chatbot chinês do DeepSeek, que foi desenvolvido com baixo custo e opera com menos recursos. O Deep Research foi apresentado com entusiasmo pela OpenAI, cuja ferramenta de conversas marcou o surgimento da IA generativa para o público em geral no final de 2022. É diferente do ChatGPT, onde você obtém uma resposta instantaneamente. Aqui você inicia uma tarefa, como se pudesse dar uma tarefa a um colega de trabalho sofisticado. E o Deep Research sai, pensa sobre isso, reúne insights, reúne tudo, encontra fontes e lhe dá um relatório. O CEO da OpenAI também garantiu que não tem a intenção de processar o DeepSeek e afirmou que sua empresa vai continuar liderando o setor. OpenAI e SoftBank aproveitaram a presença de cerca de 500 empresas japonesas no fórum para anunciar uma parceria com o objetivo de oferecer inteligência artificial avançada para o setor. Com o tema em alta, a França cedia um grande evento de inteligência artificial nesta semana em parceria com a Índia para tentar unir forças diante dos grandes investimentos dos Estados Unidos e do desafio mais recente apresentado pelo DeepSeek. Mais de 80 países foram convidados para os seminários científicos e de negócios em Paris, que começam na quinta-feira e terminam com uma cúpula diplomática nos dias 10 e 11 de fevereiro. Dito e feito, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, taxou alguns países com uma taxa de 10% no preço das importações. O Brasil foi uma exceção nessa punição e pode até se beneficiar economicamente em parceria com a China na nossa exportação de soja. Porém, isso fez com que o dólar subisse de novo. Donald Trump impôs tarifas de 10% sobre a China e de 25% sobre importações do México e do Canadá. As taxas aumentam os custos de produtos estrangeiros, incentivando que o americano passe a comprar produtos fabricados nos Estados Unidos. Consequentemente, isso ajuda a manter empregos no setor industrial e reduz a dependência de importações. Para o consumidor americano que insistir em comprar produtos de fora, com valor ainda mais caro, isso também ajudaria no plano americano, pois o governo arrecadará bilhões em tarifas. Mas se Donald Trump gostou do plano, os líderes de Canadá e China reprovaram. Como resposta, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou que a mesma taxa de 25% também será colocada sobre os produtos importados dos Estados Unidos. Já o ministro das Finanças da China disse que vai entrar com uma ação contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio e prometeu uma resposta à altura. Mas sem mais detalhes. Com essa guerra comercial a todo vapor, o dólar operou em alta no fim de semana devido à instabilidade dos acordos. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, decidiu ir por outro caminho e anunciou nesta segunda um acordo com os Estados Unidos para pausar as tarifas durante um mês. Nesse período, os países trabalharão em conjunto, principalmente para resolver as questões na fronteira entre as nações.
Como o acordo reduziu as tensões comerciais e as tarifas extras sobre produtos mexicanos saíram do radar, o dólar voltou a operar em baixa. Em resumo, o acordo trouxe alívio para os mercados e reduziu a demanda por dólar como proteção. E as fortes chuvas que têm atingido o Brasil tiveram, no fim das contas, um ponto positivo. Elas garantiram o enchimento dos reservatórios para a nossa produção de energia elétrica e, graças a isso, as contas de energia vão se manter em bandeira verde nos próximos meses. Isso significa que uma mesma quantidade de energia utilizada em um imóvel vai ter o valor mais barato possível. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anuncia bandeira verde nas contas de luz no mês de fevereiro. As tarifas não vão ter aumento e nem taxas extras. Os meses de dezembro e janeiro também estavam na bandeira verde. Em nota divulgada pela ANEEL, a empresa explica que a decisão é resultado das recentes chuvas e pela boa condição dos níveis dos reservatórios. O sistema das bandeiras é utilizado desde 2015 e serve como um indicador da situação da geração de energia no país, de mês em mês. Para isso, a ANEEL considera a situação dos reservatórios das hidrelétricas, isso porque com pouca água disponível é necessário usar outras fontes de energia. A empresa também observa o avanço de fontes alternativas de energia e se há a necessidade de utilizar outras mais caras, como as termoelétricas. Todos esses fatores influenciam no aumento das tarifas e a bandeira é ajustada conforme a condição da produção de energia. A ANEEL reforça que, mesmo com um bom cenário, é necessário que o cidadão continue com hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. Você já percebeu que alguns boletos bancários eles vêm com um QR Code para pagamento? Isso vinha acontecendo só com algumas instituições, como de telefonia, internet, por exemplo. Mas agora o governo vai permitir que todos os boletos registrados devidamente possam ser pagos por Pix via QR Code. E o melhor, fazendo com que esse boleto seja debitado no mesmo dia, sem mais necessidade de espera. A medida, anunciada em dezembro, ganhou o apelido de BolePix. A resolução regulamenta o modelo de pagamento, já usado de forma experimental por algumas instituições. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, mesmo aos finais de semana, as operações serão debitadas no mesmo dia. Outra novidade é o boleto dinâmico, criado especialmente para pagamentos de dívidas entre empresas. Esse novo tipo de boleto vai ser vinculado a um título financeiro, e assim vai garantir que o dinheiro pago vá diretamente para o credor. Isso aumenta a segurança e eficiência nas negociações financeiras, segundo o Banco Central. Ainda serão definidos os tipos de ativos financeiros que poderão entrar no escopo do boleto dinâmico. Neste primeiro momento, a novidade se estende apenas a duplicatas escriturais e recebíveis imobiliários. O Banco Central destacou a necessidade dos usuários redobrarem a atenção para não cair em novos tipos de golpes ou fraudes. E a seguir, mais de 3.000 professores e funcionários da educação são empossados no maior concurso público da história de Santa Catarina. Boa tarde, estamos de volta com o segundo bloco do Informe Região, agora 1h27, terça-feira, dia 4 de fevereiro. Você gosta de pizza? Eu adoro pizza e o mercado de pizzarias tem estado em alta e é um dos pilares da economia no ramo de serviço alimentício no Brasil. Uma pesquisa identificou que quanto mais tempo uma pizzaria se mantém no mercado, maiores as chances de ela continuar se mantendo estável. O mercado de pizzarias segue em alta no Brasil, com 92% dos estabelecimentos reportando lucro ao longo de 2024, segundo a pesquisa setorial Pizzarias Abupra 2024, realizada pela consultoria Galunion. O estudo, que analisou 209 marcas e 1.552 lojas em todo o país, aponta que o setor continua aquecido, impulsionado pelo consumo elevado e pelas tradições da pizza na mesa dos brasileiros. Os dados mostram que 46% dos empresários do ramo registram
registram um faturamento mensal entre 30 a 100 mil reais, enquanto 35% ultrapassam a marca de 100 mil, chegando a até 250 mil por mês. Grande parte dos negócios é composta por pizzarias independentes, com mais da metade delas operando há mais de uma década. O período de maior movimento ocorre entre quarta-feira e sábado, especialmente no horário da noite. Apesar da concorrência acirrada, quase metade dos proprietários de pizzarias planeja expandir seus negócios nos próximos anos, apostando no crescimento do setor. Entre os desafios apontados pelos empresários, a escassez de mão de obra qualificada é uma das principais preocupações. Já no ranking dos sabores mais vendidos, a pizza de calabresa segue na liderança, seguida por mussarela, portuguesa e a marguerita. É isso aí. E atenção agora para os alunos que fizeram o ProUni. Sai hoje o resultado da primeira chamada. Então, se você foi um dos pré-selecionados, fique atento aos prazos e às documentações para não perder as suas oportunidades de bolsa de estudos. O resultado da primeira chamada regular do ProUni de 2025 vai ser divulgado no dia 4 de fevereiro. Os candidatos que foram pré-selecionados devem comprovar as informações fornecidas na inscrição de forma presencial nas universidades ou online através dos sites das instituições, até o dia 17 deste mês. Para comprovação, os candidatos devem apresentar o RG, CPF, certidão de nascimento, histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio e o comprovante de residência e de renda. Na primeira edição do programa, 338.444 bolsas foram oferecidas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas do país. Dessas, 2.539 são integrais e 134.905 são parciais. No caso dos candidatos que não foram aprovados na primeira chamada, ainda podem esperar pelo resultado da segunda chamada, que, de acordo com o cronograma do Ministério da Educação, está prevista para o dia 28 de fevereiro. E ainda falando em educação, mais de 3 mil funcionários da educação estão sendo empossados ao longo desta semana em todo o estado. Só em Florianópolis foram mais de 600 professores que participaram de uma sessão solene com autoridades. Este foi o resultado do maior concurso público do estado de Santa Catarina, que abriu mais de 10 mil vagas. Foi uma manhã de emoção e expectativa para centenas de educadores em Florianópolis. O governo do estado empossou mais de 690 professores que agora passam a integrar a rede pública na região da Grande Florianópolis. Mas esse número é ainda maior, porque em todo o estado, mais de 3 mil educadores estão sendo efetivados ao longo da semana. A posse marca o resultado do maior concurso público da história da educação catarinense, realizado em setembro do ano passado. A seleção abriu 10 mil vagas para professores e cargos administrativos. Muitos dos aprovados já atuavam como professores temporários, como é o caso da Cássia Souza Cardone, que agora pode celebrar a tão sonhada estabilidade. É de recompensa, né? É de conseguir ser reconhecida, de conseguir ter uma estabilidade dentro da profissão, poder alçar novos caminhos e conseguir ajudar efetivamente no processo de educação dos alunos. Estou muito feliz, estou bem ansiosa, eles torceram muito comigo, eles participaram do processo comigo, eu sempre deixei eles a par do que eu estava fazendo e é uma realização em conjunto, com certeza. Outros educadores estão chegando agora para a rede estadual, como o professor Rodrigo Guerra Tafuri, que após 5 anos na rede privada, agora vai lecionar física em Biguaçu. É muito orgulho, né? A gente batalhar numa carreira e agora poder ingressar numa instituição como o Estado, que a gente pode contribuir com a nossa comunidade. Eu sou professor há 5 anos, mais ou menos. Eu sou professor de física. Tá muito boa, né? Eu fui conhecer a minha escola, a minha diretora, e o pessoal muito engajado, muito preocupado em fazer um bom trabalho, então a expectativa é muito grande. De acordo com a secretária interina de Educação, Patrícia Lueders, todos os novos professores já iniciam o trabalho nesta semana e participam da Semana Pedagógica antes do início do ano letivo. E hoje, até sexta-feira, nas 37 coordenadorias, nós teremos a posse dos novos professores efetivos. E é claro que o momento simbólico é aqui em Florianópolis, onde a gente tem mais de 700 professores que tomarão posse. Independente, né, o professor,
o aprendizado dele, seja CT ou efetivo, ele tem toda a sua formação inicial, mas a importância da efetivação para que a gente possa dar continuidade naquele projeto político-pedagógico daquela escola e tenha uma rotatividade menor. Então, nós tínhamos para 10 mil vagas, só que a gente não teve esse número que passaram. Como mensuramos, foram 3.009 profissionais, mas nós também temos do quadro administrativo, que tão logo agora em abril também tomarão posse. A previsão é que outras chamadas sejam realizadas para preencher as demais vagas do concurso, reforçando a estrutura da educação pública do Estado. E para você que não é concurseiro e também precisa de oportunidade de trabalho, confira agora algumas vagas de emprego disponíveis aqui na região sul catarinense. Atenção para as vagas em Criciúma: uma vaga de assistente comercial, uma vaga para instalador de redes de proteção, uma vaga para supervisor ou supervisora de vendas e uma vaga para técnico em informática. Já em Içara, uma vaga para assistente administrativo e financeiro, uma vaga para auxiliar de produção, uma vaga para auxiliar fiscal e uma vaga para vendedor ou vendedora interno. Em Maracajá, 6 vagas para ceramistas, 2 vagas para cozinheira escolar, também com possibilidade para pessoa com deficiência, uma vaga de motorista e uma vaga de operador de empilhadeira 2. E em Araranguá, uma vaga de auxiliar de engenharia, 3 vagas de estágio em engenharia civil, uma vaga de recepção pós-consulta e uma vaga de vendedor externo. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da ASIC, rededetalentos.com.br. A seguir, vereadores de Criciúma iniciam os trabalhos de 2025. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Informe Região desta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Nossa, que calendáriozinho confuso esse aí. Quando que a gente vai trocar por um melhor? Vamos lá. E foi dada a largada aos trabalhos dos vereadores em Criciúma ontem. A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal contou com a presença do vice-prefeito e do prefeito para celebrar a parceria entre o Legislativo e o Executivo, especialmente agora que a maior parte da equipe de vereadores faz parte da base de apoio do prefeito. Os trabalhos legislativos de 2025 em Criciúma começaram ontem com a primeira sessão ordinária do ano na Câmara Municipal. O encontro reuniu os vereadores para definir as prioridades do ano e marcou a retomada das atividades no plenário. A atual legislatura segue com uma composição favorável à gestão municipal. Isso porque a maioria dos parlamentares faz parte da base de apoio ao prefeito Wagner Espíndola, o que deve facilitar a aprovação de projetos do Executivo. O presidente da Câmara, Márcio Darós, abriu os trabalhos com um pronunciamento sobre os desafios e objetivos para 2025. A parceria entre Executivo e Legislativo foi ressaltada durante a sessão. A presença do prefeito e do vice-prefeito reforçou o alinhamento entre os poderes municipais para a condução dos trabalhos ao longo do ano. O plenário da Câmara contou ainda com a presença de secretários municipais e representantes da sociedade civil. A tradicional banda criciumense Cruzeiro do Sul também foi convidada para uma apresentação artística. As próximas sessões devem ter como foco os primeiros projetos a serem votados neste início de ano. A Fundação Municipal de Esportes de Criciúma também já retornou aos trabalhos com atletas prontos para competições. Após as pausas de férias, atletas e técnicos da FME de Criciúma retomaram os treinamentos para as competições de 2025. No tênis de mesa, a equipe principal, com o suporte do técnico Alexandre Guise, segue em treinos no pavilhão José Jair Conte. De 5 a 9 de fevereiro, Giancarlo e Alexandre participam da seletiva paralímpica em São Paulo e Vitor participa da seleção sul-americana. No judô, os primeiros 60 atletas iniciaram os treinos com o professor Márcio Roberto Silva no ginásio municipal. O judô de Criciúma se prepara para a Copa Santa Catarina,
Catarina, que será disputada em março em Videira. No karatê, os atletas de 6 a 12 anos retomaram a rotina de treinos com o professor Jairo Marques no ginásio municipal. O topo da tabela do Campeonato Catarinense vai ser disputado hoje no Heriberto Wilson. O Tigre enfrenta o estreante da competição, o Santa Catarina, e ambos estão empatados com 11 pontos na tabela. O Tigre está invicto e tem vantagem, mas o resultado de hoje pode mudar esse cenário. Criciúma se prepara para defender a liderança do Catarinense em casa. O Tigre enfrenta o Santa Catarina nesta quarta. Depois do empate sem gols contra a Chapecoense, o Criciúma se apresentou nesta segunda-feira no Centro de Treinamento Antenor Angeloni e já iniciou a preparação para o próximo desafio no Campeonato Catarinense. O Tigre volta a jogar diante da torcida nesta quarta-feira, às 9 da noite, contra o Santa Catarina, no estádio Heriberto Wilson. A partida, que é válida pela 7ª rodada, pode ser decisiva para a manutenção da liderança. Com um jogo a menos em relação a alguns adversários, o Criciúma segue na primeira colocação do estadual com 11 pontos. A campanha até aqui tem 3 vitórias, contra o Concórdia, Figueirense e Joinville, e 2 empates, com o Barra e a Chapecoense. O resultado no Oeste deixou o time ainda invicto na competição e com chances de abrir vantagem na ponta da tabela. Na reapresentação, os atletas que atuaram mais tempo no empate em Xanxerê realizaram um trabalho regenerativo na academia, enquanto o restante do elenco foi a campo para um treino técnico, sob o comando do técnico Zé Ricardo. O grupo ajustou detalhes táticos e trabalhou finalizações, ponto que o treinador destacou como fundamental para melhorar o aproveitamento do time. No último jogo, o Tigre criou boas chances, mas não conseguiu balançar as redes. Para a partida contra o Santa Catarina hoje, o Criciúma tem uma boa notícia: não há jogadores suspensos e o treinador poderá contar com o elenco completo. O time fez o último treino preparatório na manhã de terça-feira, novamente no Centro de Treinamento Antenor Angeloni. A expectativa é de bom público no Heriberto Wilson, com a torcida empurrando o time em busca de mais 3 pontos. O jogo pode consolidar o Tigre como principal favorito ao título nessa primeira fase, e o time conta com o apoio dos torcedores para fazer mais uma grande apresentação em casa. E o Léo, que é lateral direito do Tigre, concedeu uma entrevista para falar sobre o jogo de hoje e comentou também sobre os outros campeonatos desse ano. E, claro, convidar a torcida para comparecer hoje no Heriberto Wilson e dar aquela moral para a seleção criciumense. Esperamos um jogo bastante difícil, né? Sabemos que a equipe do Santa Catarina é uma equipe bastante equilibrada, sensação do campeonato, vem de 5 jogos sem perder e sabemos que vai ser um jogo bastante difícil, mas estamos dentro de casa e estamos preparados para fazer um bom trabalho amanhã. Cara, o futebol brasileiro é assim, né? Sabemos que é um mês cheio, né? Um mês de bastante trabalho, bastante jogos, mas que possamos fazer o nosso melhor a cada jogo, né? E a cada jogo, a cada treino. Quero convocar todos os torcedores, né, cavoeiros, para estar amanhã às 9 horas nesse jogo tão importante para nos mantermos na liderança. É isso aí. E o Informe Região está quase encerrando, mas antes vamos ouvir o recadinho da nossa jornalista Michele Veiga, o recado que ela deixou pra gente antes de sair de férias, sobre o programa Sala de Entrevistas, que vai ao ar hoje. Conta pra gente, Michele. Olá, boa tarde, pessoal. Hoje tem Sala de Entrevistas e o assunto é muito especial. Uma professora pedagoga virou escritora para contar a história de um aluno dela que é autista. Ela que é a segunda professora que trabalha com crianças especiais e ele tinha uma seletividade alimentar muito forte. E através do seu carinho da sua logística, ela conseguiu quebrar isso. É o mundo de Douglas. A professora, psicóloga, escritora Kitânia Curtis vem contar isso pra gente. E o mundo de Douglas foi um presente de Deus na minha vida. Deus falou muito forte no meu coração que eu ia escrever um livro. E esse livro se chamaria O Mundo de Douglas, contando a nossa trajetória. O Douglas tem 17 anos hoje. E o Douglas, ele era seletivo, né? Tinha seletividade alimentar. E aí, vendo isso, que o Douglas, ele não comia, não participava do lanche, eu ficava aflita, sabe? Ia pro meu lanche e ele ficava lá, sentadinho no sofá. E aí comecei a fazer aquela conversa, porque que ele não comia na escola, e ele tinha medo do novo, né? Que é algo muito normal, né? Medo do novo, de estar experimentando novos alimentos, novas texturas. E aí conversei com ele, então que tal ele levar um lanchinho pra escola? Ele começou a levar um lanchinho pra escola, de casa, né? E aí, às vezes, esquecia algo bem normal
E aí eu tentando convencer com ele, conversando com jeitinho, e o Douglas, e que tal a gente experimentar a comida das tias, que a gente chama muito carinhosamente as tias da cozinha, né? E aí ele topou. E aí nós fomos, né, para o refeitório, e nesse dia as tias tinham preparado um pão com carne. Bem gostoso, pão com carne, assim, e ele, será que eu vou gostar? E no livro eu conto as emoções, os sentimentos, e que medo, e se for macio demais e quente, mas ele aceitou. Tá aí, portanto, esse livro está disponível para compra já e o pessoal está aproveitando bastante porque é uma aula de amor à profissão e amor ao próximo. Então você vai ficar sabendo tudo isso hoje às 13h10 da tarde no Sala de Entrevistas. Eu te espero e, é claro, depois ele fica todo disponível no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma e no nosso canal do Spotify Sala de Entrevistas. Até mais! É isso aí, com esse recadinho da Michelle, a gente vai encerrando o Informe Região de hoje. Agora sim, ó, terça-feira, 4 de fevereiro, agora acertei. Agora 1h47, essas e outras notícias você pode acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @TV Primavera, e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Até amanhã!